sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Esse episódio e muitos outros estão disponíveis na nossa plataforma YouTube, também no Amazon Music e Spotify. Segue também o nosso Instagram, @Ana Noronha, e segue lá, confere tudo que vem acontecendo nas gravações dos nossos podcasts. Hoje nós temos um convidado muito especial, a primeira autora parambuense a escrever a rica história de Parambu e trazendo a página dos seus livros, e que hoje está atuando na Secretaria de Cultura. Professora Guilhermina Venuíra, muito obrigada pela sua honrosa presença no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, né? Vamos começar a nossa conversa de hoje com, pra mim, a tia Venuíra, né? Ainda. Porque a gente já tem um contato desde a Escola Virgílio Távora, né? Onde Venuíra atuou como nossa diretora, como coordenadora. Então já tem aí uma longa jornada com a educação, né? Verdade. Então, Venuíra, a gente queria saber, né, o que foi que inspirou a você escrever, né, sobre a história do nosso povo, a história da nossa sociedade. Como foi todo esse processo de pesquisa? A história de me interessar pela história de Parambu foi, assim, casual. Eu fui acometida de um problema nas cordas vocais e de tireoide. Então eu perdi a fala por um tempo, a voz, por um tempo. E aí, como eu ficava sem fazer nada, eu sempre gostei de ler, eu fiquei na biblioteca esperando readaptar minha função, porque os médicos já tinham dito que depois que eu ia fazer uma cirurgia, que depois da cirurgia eu não poderia voltar a dar aulas. Então eu fiquei na biblioteca e comecei a trabalhar nos planejamentos com os nossos colegas professores. E eu lembro que em 1963, 1993, 96, a gente tinha lá no plano de curso, a gente tinha uma disciplina que era a história do município. E aí eu fui pesquisar a história do município e comecei a juntar os textos, transformar aqueles textos em material didático para ajudar auxiliar os professores nas aulas sobre o município de Parambu. Então todas as pesquisas foram nos registros que tinham na Câmara Municipal, na Secretaria Paroquial, em alguns livros que eu conhecia, de outras pessoas que já se referiam ao sertão dos Inhamuns, a região, o Ceará. E aí a gente foi vendo aquela matéria, aqueles conteúdos que tinham a ver já com o município de Parambu, eram situações comuns, como a seca, como as paisagens, sertão e serra, os pontos turísticos, que hoje a gente até já tem eles bem mais disponível para as pessoas conhecerem. Mas aí nós fizemos pesquisa de campo e fizemos também entrevista com o pessoal mais velhos, as pessoas que residiam há mais tempo, que tinham visto Parambu ser emancipado como município. E a gente já tinha também essa ideia muito importante que no meu livro eu trago isso como um objetivo, um propósito, que é aquela mudança de história dos heróis. A gente passou a contar a história construída pelo povo, que a cidade não era de um herói, de uma pessoa ou de um político. A cidade, o município de Parambu, ele se desenvolvia, ele era construído por as pessoas que moravam aqui, ou seja, pela comunidade parambuense. Todos nós éramos responsáveis e tinha a nossa parcela de contribuição para ver o Parambu diferente, um Parambu melhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse período que a senhora passou de readaptação foi enquanto a senhora trabalhava ainda no Virgílio Távora? Foi. Todo o meu trabalho foi na Escola Virgílio Távora. Porque eu me lembro, a senhora fala, né, questão do material, eu lembro que
em 95, 96, né? Em 96 eu fazia a segunda série e a tia de Jesus era minha professora e ela passou um trabalho, né? Era uma aula de estudos sociais, onde a gente estudava parambu. E eu me lembro do conteúdo nas folhinhas mimeografadas. Era. E um dos conteúdos que era sobre as famílias parambuenses, como tudo começou. E eram as famílias primárias, Feitosa, Caixa, Torquato, Noronha. E a senhora falando aí, eu me lembrei desse material. A gente valorizou muito essa questão da sociedade parambuense, as primeiras famílias, as famílias mais numerosas. A gente também falou muito sobre a nossa origem indígena. A gente falava, tinha uma parte que o livro era todo xerocado e datilografado, né? A gente não tinha, nem pensava em computador ainda nas nossas escolas. Então a gente falava muito sobre os produtos da terra, sobre as nossas tradições da parte indígena, a questão de dormir de rede, os nossos costumes, e dos negros também. A gente já lembrava do trabalho escravo, como foi a escravidão do Ceará. Então esse foi um momento assim muito rico da nossa história, porque nos livros didáticos aparecia sempre a cidade de São Paulo, com o trem, com as usinas, bem com as longe fábricas, da nossa realidade, muito né? distante da nossa realidade. Aí a gente passou a trabalhar o que a gente tinha à nossa disposição. Começamos a falar nas queimadas, começamos a falar na mandioca e assim por diante, nas nossas festas, na festa do padroeiro, no São Gonçalo, e aí a gente vai começando a desenvolver um trabalho, e esse trabalho foi sendo melhorado a cada ano até chegar à publicação do livro. E eu me lembro também que sempre tinha datas alusivas, né? Era a Semana do Município, Semana da Pátria, essas coisas, que eram os estudos da senhora que eram colocados em prática ali naquele pátio, sempre tinha uma apresentação, né? E eu lembro que foi na apresentação da escola por esse material que pelo menos eu soube que o porquê, né, da cidade de Parambu e tá, a questão da festa de São Pedro, porque que São Pedro era o padroeiro. E eu lembro desse material lá que a tia de Jesus passava pra gente durante as aulas. E a gente começou nessa época também com a elaboração desse livro. Eu fui tendo assim uma visão mais holística, e a gente começou a fazer as feiras também. A questão era Expo Arte, a exposição de arte no Vigílio Távora. Então, essas depois exposições... foi Feirarque, né? Feirarque, já estou confundindo. E aí a gente foi abrindo assim um leque de conhecimento e de coisas que a gente já deu um passo bem à frente na educação de Parambu. E era muito bom, eram 3 dias ali de feira, de manhã, de tarde, de noite. Lembro do Técio mostrando lá, fazendo a filmagem, né, lá da gente, sobre aborto. Tinha lá as exposições, muita coisa legal, né? Nós sabemos que o seu livro é muito utilizado nas escolas e a gente queria saber como é que a senhora se sente sabendo que o seu livro é usado como uma ferramenta educacional no nosso município. A minha satisfação, a minha gratidão é exatamente essa. Saber que de alguma forma eu fui útil, sabe? Eu fico muito feliz em saber que está sendo aproveitado. Porque a gente vai para a internet, que hoje é a casa de todo mundo, a gente vai para a internet e aí tem umas informações tão diferentes, tão fora da realidade de Parambu, que eles não conseguem dizer nem quantos distritos Parambu tem. A população. E a gente, quando tem aquela matéria escrita, revisada, que todo mundo já viu, já aprovou, e você tem certeza que são dados verídicos, você fica muito feliz e você fica com a consciência tranquila que você fez um trabalho que, por mais que a gente não sinta envaidecida com ele, mas a gente tem a satisfação e tem a certeza que, de alguma forma, você cumpriu o seu dever. Eu, como professora, eu, como parambuense. Muito bom.
Venuíra, e durante a escrita, houve alguma descoberta, assim, sobre Parambu que lhe despertou, assim, foi surpresa, que lhe fez ver um olhar sobre Parambu por outra perspectiva? Houve várias. Tem uma, assim, especial? A minha descoberta, assim, que mais me impressionou foi descobrir que na Serra tinha pinturas rupestres, que a gente não conhecia, não tinha acesso e também não valorizava. E eu lembro que um dia eu fui tirar umas fotos da Serra e lá eu me encontrei com o professor Evando. Ele foi meu aluno e o Evando Bernardes, vocês lembram, que era filho de seu Chico Bacurau. E ele era professor na Serra, professor das séries iniciais. E lá ele me disse, olha, Venuíra, aqui nesse livro fala muito em pinturas rupestres, essas inscrições, essas coisas. E você sabe que eu encontrei aqui na Serra dos Batistas essas inscrições. Então, quando eu vi pela primeira vez, aqueles rochedos, aquelas rochas, e aquele platô da Serra, muito, muito bonito, muito ventilado, frio, agradável, com a vegetação muito bonita. E eu cheguei lá para ver exatamente o abrigo sobre rocha, que é o Buraco da Velha, e vi as pinturas rupestres, eu fiquei maravilhada. Então eu fiz várias excursões para tirar fotografias, para descer, para entender o que era aquilo. Porque no popular, os habitantes da Serra, eles chamavam de locas de pedra. E aí, quando a gente vai para a literatura, que vai pesquisar, que eu descobri que ali era um sumidouro, na verdade é um sumidouro, que está lá no platô da Serra dos Cariris Novos, e que embaixo formou aquela gruta não, caverna, né? Aquele gruta é quando tem água. A água desce lá e some porque o terreno é muito arenoso. Então, quando eu vi as pinturas rupestres, isso foi uma coisa que me deixou muito curiosa, e eu fui buscar, descobrir o que era, como foi, como aconteceu. E a gente hoje sabe que são, essas pinturas rupestres são inscrições feitas pelo homem pré-histórico, que depois disso, nas minhas pesquisas, eu não cheguei a uma conclusão, porque eu parei, mas a gente sempre fica se interrogando. O homem pré-histórico que habitou aqui a Serra, ele veio do Piauí, lá de São Raimundo Nonato, e chegou até aqui, passou para o Cariri, ou veio do Cariri e passou aqui e foi para o Piauí. Então, isso a gente ainda não sabe. Sabe que tem as mesmas características de São Raimundo Nonato. São parecidas as com as de São pinturas Raimundo. são parecidas com as de São Raimundo. Inclusive, que a gente nunca não pôde ainda fotografar e nem registrar, nós temos uma figura de uma mulher dando à luz, uma criança. E você percebe exatamente que ela está dando à luz. As no Buraco da Velha. Não, depois do Buraco Depois da do Velha, buraco, já né? depois na Serra, distante. Então, a outra coisa curiosa foi descobrir, que também me incentivou muito, que aí vem a história do museu, foi descobrir os objetos antigos que estava ainda em uso e outros em desusos nas casas das pessoas mais velhas que eu procurava para entrevistar, que aí foi dando origem à coleção que eu juntei para chegar à criação do museu. Então, uma coisa foi atrelada à outra. Bom, já que a gente está falando de museu e a gente sabe do seu grande envolvimento para a fundação, a senhora poderia falar um pouco sobre a sua inspiração e a trajetória para fundar o nosso museu? Dessas minhas andanças, dessas minhas pesquisas, quando eu estava elaborando o livro, eu tive contato com vários objetos que eram das pessoas as pessoas que habitavam aqui no distrito de Cachoeirinha, antes de ser
emancipado em 1957. Então, esses objetos me chamavam a atenção porque a maioria já estava em desuso. A questão do ferro de engomar, dos baús, e aí vai remetendo a gente a começar a pesquisar e a estudar os baús cobertos de couro, o gibão, a perneira, que são usados pelos nossos vaqueiros, para quem tem o ofício de vaqueiro, as indumentárias do vaqueiro. Aí a gente vai lembrando do ciclo do couro, e aí vai brotando na gente o desejo de possuir. Então eu começava a ver um chapéu de couro trabalhado e eu queria possuir aquele chapéu de couro porque eu precisava fotografar, eu precisava apresentar ele para outras pessoas. Como é feito o chapéu de couro, né? O processo de elaboração do couro. Aí a gente vai e lembra do ciclo do couro que houve, foi bastante intenso na região dos Inhamuns. Aí a gente vai ver que era usado desde as datas de Sesmaria, quando os primeiros brancos chegaram aqui, a gente vai ver que tinha tudo de couro. Era porta de couro, mesa de couro, cadeira de couro, tamborete de couro. E aí as charqueadas, vai ver qual foi a função do português que chegou aqui, para o que era que ele queria, qual era o objetivo dele quando ele chegou aqui nos Inhamuns, que só tinha os índios habitando. Então era para criar gado. Então o nosso município se desenvolveu com a vocação da pecuária. Aí como era que eles criavam o gado aqui, se nós só tínhamos índio e não tinha esse costume? Então eles construíam os currais, era uma cerca de pau a pique, e eles chegavam com 10 novilhas e 5 garrotes e deixava lá. E somente uma pessoa, que era a figura do vaqueiro, para cuidar daquilo ali. E não foi uma coisa assim linear, rápida, não. Eles passavam 4, 5 anos para voltar, e aquelas vacas já estavam adultas, já tinham parido, já tinham os bezerros, e aí eles iam criando as fazendas assim. As casas eram muito simples e se usava tudo de couro. Quando não era de couro, era de barro. Quando não era de barro, já com a vinda dos escravos para a casa dos fazendeiros, eles já traziam de fora panela de ferro, o próprio ferro de engomar, traziam os ferreiros. Então, tudo isso foi me chamando a atenção e eu fui juntando essas peças. No começo eu não tinha pretensão nenhuma. Só depois que eu já tinha muitas peças... Era só paixão de colecionador. Era só a paixão de guardar. Então, quando eu já tinha mais de 40 peças, é que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com tantos objetos? E aí surge a ideia, se tivesse um museu, se tivesse um local para ficar exposto, para as pessoas também conhecerem. E aí vem a ideia do museu. Nossa, você falando aí do ciclo do couro, eu lembrei que lá em casa, né, fui criada pelos meus avós e tinha muita coisa. O vovô tinha uma mala de couro e tinha lá as iniciais dele, Antônio de Castro Feitosa, e tudo você via que era à mão, né? Aqueles detalhezinhos, tudo bem. E muito caprichado, né? A gente vê cada desenho muito lá bonito. Em casa ainda tem 2 cadeiras que o encosto e o sentar é de couro. É de couro. Né? Mas tinha muito lá. Eu vi numas fotos antigas de hotel, aquelas cadeiras de couro, de sola, né? Como o pessoal chamava. E hoje está até na moda, né? Tá. Todo mundo quer ter. Né? E também quando a gente estava, o ano passado, fazendo umas pesquisas com as comunidades quilombolas, lá na Serra dos Paus, ou foi dos Rodrigues, elas comentaram que acharam, né? Coisas que achavam que ele era habitado por índio, e o ferro, né? As panelas de ferro. Ela disse que tinha muito lá e que vem toda dessa cultura que a senhora vem resgatando. Que é da construção da primeira data de Sesmaria nos Inhamuns. Ai, Tess, eu passava aqui até de noite conversando. Né? Mas tem algum objeto, Venira, que você tem um carinho a mais, algo assim que você achou
e que lhe despertou Eu tenho mais o meu maior interesse. Meu maior interesse são com as peças religiosas. Eu acho, tanto pelo lado artístico, que a gente sabe que no século XVI, XVII, até o século XVIII, a gente não tinha os artistas importantes. Os artistas importantes que ficavam nas grandes cidades do Brasil, eles vinham da Europa. Mas aqueles discípulos daqueles artistas que trabalhavam geralmente nas obras grandes de igrejas e de palácio, eles aprendiam também aquele ofício. E alguns artistas se tornaram popular esculpindo, talhando algumas imagens. E é muito interessante porque teve um período que eles saíam vendendo de porta em porta. Então, muita gente adquiria essas imagens e hoje a gente tem. Algumas pessoas até se admiram quando vê uma imagem de um santo. Às vezes a estatura do santo não é condizente com o tamanho dos membros, a cabeça é maior, tem assim, não parece, mas isso foi um fruto do aprendizado daqueles artistas que vinham de fora, e alguns artistas populares começaram a fazer esse trabalho. Então, eu tenho um apreço muito grande por esses objetos da minha devoção, que são peças sacras, e tenho também algumas coisas assim, que chamam a atenção da gente, quando a gente começa mesmo a estudar, a observar com outros olhos, que no período da República, a gente encontra alguns objetos pintados de verde e amarelo. Um sentimento nacionalista que o povo mesmo, a população, eles faziam aqueles objetos e colocavam nele o espírito de nacionalidade que eles estavam tendo naquele momento da história. O Brasil era independente de Portugal e com pouco tempo passou a ser república. Então tinha muita coisa. Aí eu tenho até no museu um oratório pintado de verde e amarelo, que eu nunca quis mexer, acho muito bonito. Teve algum desses itens que foi muito difícil da senhora colecionar? Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem muita coisa difícil que eu preciso resgatar. Fiz várias diligências, fui atrás do IBAMA, fui atrás da SEMASSE, fui atrás do IFAM, que eu tinha um desejo muito grande de resgatar parte do mastodonte que foi encontrado ali na Canabrava, no sangradouro de um açude. Então foi tirado a mandíbula dele. O IFAM veio, tirou a mandíbula, levou para a Universidade Federal do Ceará, para estudar o fóssil e saber se realmente era de um mastodonte. E era. Só que depois foi devolvido parte para o Museu de Itauá e a gente ficou sem nada. Então, quase todos os objetos assim, que eu hoje tenho muita vontade de adquirir, de expor no museu, como o meteorito que caiu em 68, que eu assisti. Todas as pedras foram levadas para os museus de fora, inclusive a maior ficou no Museu Nacional, que pegou fogo, o meteorita. Recentemente elas vieram, duas historiadoras, pesquisadoras vieram aqui. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que é lá do Museu Nacional. Levou mais 2 pedras que deram a ela. Então, nessa hora eu fico triste. Nessa hora eu fico pensando história, assim. Né? Leva um pedaço da nossa história. Mesmo que eu sei que já tem lá, então não precisaria elas levarem as outras pedras. Poderia ter deixado um aqui. E ainda tem um mal, e ainda tem um mal maior, que as próprias pessoas, elas têm mais vontade de dar para levar
do que deixar no museu para as futuras gerações conhecer. Porque esse meteorito que caiu em 69 foi muito grande. Então foi um clarão tão grande que eu lembro que eu era menina e a minha mãe correu levando os filhos, arrebanhou todo mundo para dentro de casa e ficou com o texto na mão rezando que o mundo ia se acabar. Então quase todas as famílias achavam que o mundo ia se acabar naquele dia, porque foi um clarão tão grande, que a gente ainda não tinha energia, né, no Parambu. Mas foi um clarão e um estrondo tão grande quando ele se desintegrou aqui, que foi ali para o lado das Lajes, para aquele lado ali da Oiticica para lá, que todo mundo achou que o mundo ia se acabar, porque era uma coisa que a gente ainda não tinha visto, ninguém conhecia. Então, todos as pesquisadoras do Rio de Janeiro, fizeram um apelo na rádio e todo mundo entregou. Eu digo, acho que 2 ou foi 3 pedras. E daí para cá eu fiz um apelo também, se ainda tivesse essas pedras, que pelo menos deixasse uma pequenininha no museu, mas até agora não fui atendida. A senhora falou uma coisa que eu ia até perguntar. Vou tomar um pouquinho d'água. Fica à vontade. Sobre a questão das peças no museu. Eu já tinha escutado, né? Algumas pessoas disseram, não, é mentira, sobre ter machadinhas indígenas, né, aqui da nossa região, de ter várias peças, inclusive essa mandíbula do mastodonte está em Tauá. E não tem nenhuma possibilidade de conseguir trazer de volta, já que em Parambu dispõe de um museu? Não, as peças mais significativas, as peças assim, mais, vamos dizer, que chamam mais atenção, bonitas, estão no Museu Tauá, realmente. Porque como a gente não tinha museu aqui no Parambu, as pessoas tinham acho que uma gratidão, um respeito e uma vontade de colaborar, entregavam as peças para o Museu Tauá. Então, o Museu Tauá é registrado, é um museu legal, não tem como a gente repatriar o que tem lá, porque o nosso também é igual, o nosso também é um museu histórico-arqueológico. Lá tem um museu também histórico-arqueológico. Então, mas eu agora recentemente recebi um pedaço da mandíbula do mastodonte, que o Museu de Itauá me deu. Mas as outras peças estão lá. Tem muita coisa lá que é da gente aqui, daqui do Parambu. Mas é como eu estou dizendo, aí é uma coisa que a gente não pode reivindicar, porque o museu tem também a mesma proposta do nosso. É um museu histórico e arqueológico. Então, não é, e o título dele é dos Inhamos, não diz que é só Tauá. Então, muita coisa está lá, mas é registrado como encontrado no Parambu, como as machadinhas indígenas que você está falando. Olha, além das machadinhas indígenas, nós temos de vários tamanhos no museu aqui de Parambu, todos encontrados na região do Cocossi, que pela história também nós sabemos que que os índios foram dizimados sem pena e sem dó, eles foram mortos, eles foram catequizados, eles foram levados para Iguatu, onde tinha os lugares que eram para catequizar os índios, né, as missões de catequizar os índios, e o que resistiu mais tempo foi a tribo Jucá. A tribo Jucá ela era diferente porque ela era adaptada eram também muito valentes. Então, eles se aliaram a outros povos que chegaram aqui, que já tinham espingarda, que já tinham a faca, o metal, e começaram a guerrear com eles, que eu acho que vocês já sabem que na história de Parambu, aqui dos Inhamuns, houve várias contendas entre os montes e outros povos que queriam também tomar posse das terras da região dos Inhamuns. Então, os índios Jucá, eles demoraram muito a ser dizimados. Então, eles foram aproveitados no gado, na agricultura, foram aproveitados no serviço doméstico e também na guerra, né, com outros índios e também com invasores.
E aí essas machadinhas indígenas, elas têm vários tamanhos, dependendo do que eles queriam com a machadinha indígena. Se era o roçado na agricultura, uma machadinha maior. Se era um adulto que usava, uma machadinha maior. Mas uma criança, por exemplo, um adolescente que ia fazer um ritual para sair para iniciar a sua vida adulta, deixar de ser criança, deixar de ser adolescente e passar a ser um adulto, também tinha um tipo de machadinha menor, onde ele já se exercitava, e tinha algumas até que era somente para rituais, tanto de passagem como outros rituais de morte, de sacrifício, de danças. Então tem vários tipos, e é verdade, todas as machadinhas indígenas, que muita gente chama de pedra de curisco, não é uma pedra de curisco, é uma machadinha indígena, talhada, bem lisinha, bem polida, né? Essa é a palavra certa. Elas são realmente artefatos indígenas, que eram usados no trabalho dos índios. Além disso, nós temos mão de pilão no museu, temos batedores, temos pedra de mó, que já é mais para o índio, mais um pouco já civilizado, e nós temos ainda pedaços de urnas funerárias, que eram chamadas de camucim, grandes potes de barro que a maioria dos índios tinham como costume fazer coivaras e queimar os corpos dos índios. E aí o que sobrava era a cinza e os ossos que não queimavam. Então eles juntavam tudo, botavam num pote de barro bem grande, lacrava também com barro e enterrava. Essas são urnas funerárias que a gente chama de camucim. Nós encontramos também já na divisa do Ceará com o Piauí, lá no Rio de Jucá, na Fazenda Esperança. Só que o que aconteceu? Quando o seu Jaime Aquino, que foi um grande empresário de caju aqui, ele comprou muitas terras e ele passava o trator nos campos para plantar o caju. E numa desses trabalhos para arar a terra e desmatar, ele passou por cima de um cemitério indígena. Então, quebrou. Todas as urnas foram quebradas pelo trator, mas a gente tem pedaços que comprovam que eram urnas funerárias onde os índios estavam enterrados. Muito interessante, né? Então, assim, já que a gente está nesse passeio de história, nesse passeio gostoso aí da gente saber mais sobre a nossa origem, a gente sabe que os jovens, eles têm, assim, tanto interesse como o pessoal mais velho, né, em saber da nossa história. Então, o que a senhora diria, assim, para os nossos jovens, para eles despertarem mais e saber mais da história do nosso município, né? A senhora que é uma historiadora, que escreveu um livro fantástico sobre nossa história, está conosco aqui nesse momento falando para muita gente. O que a senhora diria para os nossos jovens, né? Para a importância de explorar a nossa história? E tudo isso, a importância de tudo isso é exatamente deixar um legado para as futuras gerações. Eu acho que cada professor, cada escola, ela principalmente, né, além da sociedade, tem o dever, a missão de mostrar as nossas origens, a nossa história, para que as futuras gerações possam se apropriar e desfrutar. Porque uma coisa muito importante que a gente aprende na vida é que a nossa identidade e a gente não pode negar as nossas origens. Então, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, é muito importante. Eu acho assim que é um orgulho você saber, olha, a minha história começou assim, a história dos meus pais, a história da minha terra natal. A gente precisa conhecer para a gente valorizar e amar.
A partir daí, a gente tem uma carga mais positiva da sua vida. Então, eu fui criado assim, na minha terra era assim, nós trabalhamos assim, os meus antepassados construíram a cidade, construíram casas, participaram da igreja, participaram do sindicato, da associação, e hoje eu sou um jovem que eu tenho base, tanto a base espiritual como uma base pedagógica, uma base intelectual, e muito tem a ver com essa valorização e esse amor que você tem da sua origem, da sua terra, aonde você nasceu e como era que você vivia e como seus pais viveram, como os seus avós viveram, e fazer um paralelo. Era assim e hoje está assim. Eu melhorei ou eu piorei? Então, qual é o objetivo da vida de um jovem? É progredir. Então, se ele coloca o pé no chão, eu vim de uma cidade que a vocação dela é a agricultura, a vocação dela é o comércio, então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que me especializar para que eu tenha uma formação melhor e eu possa também ter um futuro melhor, através de minha profissão, né, do meu trabalho, da minha cultura, porque não é só você estudar que você vai ter uma boa educação. A boa educação que os pais têm que passar para os filhos, passa pela cultura, passa pela cidadania, passa pelo estudo, a educação que recebeu em casa e o que você acredita, nas coisas que você acredita, que você forma o seu caráter, a sua ética. Então, saber de onde você veio e para onde você vai, você tem que passar por toda essa jornada de conhecimento, de valorização, de amor, de interação, de cidadania. É verdade. Então, eu acho muito importante que as escolas, que os professores façam trabalhos, atividades, podcast como vocês estão fazendo, para mostrar aos jovens como foi nossa luta. Nós chegamos numa cidade que o prefeito faz tudo, e nós, o que nós fazemos? Como nós contribuímos? A cidade é de quem? É nossa. Então vamos cuidar, vamos amar. O futuro de quem é? O futuro é nosso. Vocês vão sair daqui do ensino médio, todos os estudantes, tanto da escola profissionalizante como da Ana Noronha, vão sair daqui com o ensino médio, a escola vai ficar. E você vai ter uma profissão, você vai construir sua família, vão casar, né, vão ter filhos, outros vão ser padre. E aí, como é que nós vamos, o que é que nós vamos ensinar aos nossos filhos? É verdade. Né? E a senhora tem uma contribuição muito grande assim, na parte da cultura, que como secretária de cultura, a senhora vem resgatando o Festival Junino, né, que traz a nossa cultura. Na gestão da senhora acredito eu, foi quando nós tivemos aí a necessidade de ter um hino da cidade que nos representasse, né, escrito pelo Maestro Antônio, e muita coisa interessante, o livro. Então, a senhora tem uma contribuição enorme, né, na parte cultural da nossa sociedade, e que o livro da senhora é usado nas aulas, né, principalmente na Semana do Município, para a gente poder conhecer, e é uma coisa assim muito surreal a gente pensar na nossa cidade assim tão pequena, né? Uma nossa cidade tão distante da capital, que só é lembrada em coisas ruins na maioria das vezes, e ter tudo isso. É verdade. E é interessante, que eu até lembro disso, que eu sempre digo, conversando assim informalmente, eu digo assim: minha gente, nós temos que criar um hino para Parambu e oficializar a nossa bandeira, porque daqui a pouco vem gente aí e faz uma bandeira cor-de-rosa.
E aí eu dizia que a gente deveria ter um hino e achavam assim a coisa do outro mundo. E a gente já tinha E muito... nem foi, né? Nem foi, foi muito fácil. E é um hino que eu acho que, para o porto da nossa cidade, da simplicidade da nossa cidade, é um hino bom, muito que bonito fala, o hino. que é muito bonito, muito bem elaborado, e a melodia também do hino é muito Antônio bonita. caprichou. Ele caprichou, o seu Antônio. Ele já tinha também algumas ideias, e quando eu cheguei para ele que ia fazer um concurso para ver quem ganharia para ter um hino de Parambu, eu dizia, para convencer as pessoas que a gente tinha que ter um hino, eu digo, agora, até os times de futebol têm hino, por que Parambu não vai ter um hino? Então foi muito importante. E outra coisa também interessante foi a bandeira, né? Eu brincava, olha, e se chegarem aqui com a bandeira rosa? Não usava essa palavra rosa, não, mas eu dizia assim, com cores diferentes. A nossa bandeira, ela foi desenhada quando eu ainda era estudante, que eu participei pela primeira vez do projeto Rondon. E eu era tão pequenininha, né, porque eu já tenho uma certa idade, mas o projeto Rondon é tão antigo que a gente só tinha um grupo municipal, que é a escola hoje José Carvalho Pinheiro. E nessa época, quando o projeto Rondon vinha, nós tínhamos acesso a tudo. Era assim uma revolução na cidade. O projeto Rondon trazia médicos, fazia pequenas cirurgias, eles distribuíam medicamentos, eles traziam professores de educação física, eles traziam fisioterapeuta, eles traziam artista, eles traziam teatro, tudo. Então, eles faziam gincanas, eles faziam competições esportivas. E nessa última vez que o projeto Rondon veio, ele fez uma gincana muito grande aqui em Parambu. E aí, um deles desenhou uma bandeira. Ele fez uma pesquisa rapidamente. Nessa época, nós estávamos no auge do algodão, que era o ouro branco do Ceará. Então, ele colocou os cachos de algodão, colocou o verde e o branco, porque o verde ele trouxe da bandeira brasileira, né? E o branco se referia ao algodão. E aí colocou aqueles cachos de algodão e aquela faixa muito bonita, né? Com o dia do município de Parambu. Então, essa bandeira ficou muito tempo escondida. E aí eu tive também a grata satisfação de descobrir esse desenho e a gente mandar pintar uma bandeira quando eu era diretora da Escola Vigiltava. Então, nós pintamos, e se eu não me engano, quem desenhou como a gente tinha o desenho foi a Tota. Se eu não me engano, a Tota estava começando... Ali na Rua 7, na Rua né? 7, começando montar a equipe ateliê, dela, né? então o ateliê dela, ela já fazia faixas. Então nós resgatamos essa bandeira e aí começamos a usar até ir para Fortaleza para ser bordada e fabricada algumas bandeiras. Nós ainda temos falta. Tem muitos lugares, muitas escolas que não têm a bandeira do município. E é uma bandeira muito bonita. E é uma bandeira bonita. Eu não sabia dessa história, de verdade. Muito bem. E a senhora falando do projeto Rondon, né, Então, que a a vovó estrela contava. E lá em casa tinha um chaveiro na mala do vovô, Projeto Rondon. Projeto Rondon. Daqueles chaveirinhos que era de mola, que puxava, que beliscava a gente. Um chaveirinho branco com verde. Projeto Rondon. E aí eles ficavam hospedados na escola municipal e a gente ia lá para ver. E eles já eram muito civilizados, diferente da gente, né? Bem populares, eles conversavam muito com a gente. Então eu lembro que eles desenharam essa bandeira e que foi assim uma coisa que a gente achou muito importante eles terem deixado o desenho e ter explicado. Que ela tem um formato retangular, as cores branca e verde, tem os cachos de algodão com aquela faixa e tem uma estrela. Essa estrela que tem lá em cima, ela simboliza exatamente o Ceará. É muito bonita a história, né? Eles deixaram tudo para a gente, assim, o significado da bandeira. E aí a gente tem... Eu tenho, assim, a vontade
você falou no Festival Junino. Eu acho que eu tenho mais vontade de que aconteça ainda algumas coisas antes que eu me aposente de vez. Eu tenho ainda muita coisa na minha cabeça, eu ainda tenho muitos sonhos, que eu não sei se eu vou realizar, mas ainda tenho sonhos. Eu espero que eu possa conseguir ainda realizar alguns dos meus sonhos. Que se concretize. Porque são sonhos que, eu vou falar aqui no projeto, que nós aderimos ao projeto Paulo Gustavo. Era uma lei emergencial, ainda por conta da pandemia, que muita gente ficou paralisado, perdeu suas atividades, que não tinha mais contatos, que ficou muito tempo parado, os produtores, os fazedores e fazedoras de cultura, os artistas territoriais, né? Então, não podia abrir os clubes, não podia ter aniversário, não podia ter festa de casamento. Então, muita gente perdeu muita coisa e começou a ir buscar outros meios de ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Então, quando veio a Lei Paulo Gustavo, a gente fez alguns projetos e foram contemplados, e a gente usava um slogan que é para a cultura de Parambu resistir. A gente sabe que a cultura ela tem várias manifestações que estão se perdendo. Os jovens nem conhecem, por exemplo, o reisado. No tempo da sua mãe, das suas irmãs, da minha, o reisado era quase que obrigatório. Passava o Réveillon até o dia de Reis, que era 6 de janeiro, era um grupo de reisado batendo de porta em porta, cantando e pedindo esmola para levar para a igreja. Então, era uma cultura muito bonita. A gente tem o São Gonçalo, a dança de São Gonçalo também. Hoje, muita gente não dá nem valor, porque a gente vive num mundo assim muito agitado, em atividade, o nosso cérebro funciona rapidamente com a internet. Então, o São Gonçalo a gente acha parado, mas é uma manifestação importante para a gente conhecer aqui do Parambu. E como os cantadores de viola, os repentistas, que muita gente não dá valor e fica muito tempo na internet, e a internet ela aliena e ela pensa por a gente. Então a gente não tem vontade própria nem pensamento próprio, e a gente não tem mais, os jovens, ele não tem mais a posição dele, a opinião dele e a ideia dele formada. Então ele está sempre seguindo o que a internet disse e que os outros internautas disseram. Então, a gente agora, esse ano, aderimos também à lei Aldir Blanc, que é também fomento à cultura, e aí a gente tem o Festival de Quadrilhas, a gente tem os cantadores de viola, né, que é a cantoria de pé de parede, que chega e canta na casa, né, os dois. Temos também o reisado, nós temos os caretas, que muito tempo que esse hoje ano teve. Né? Ele também recebeu recurso, que a gente teve também a oficina com eles, pedindo para que as máscaras deles sejam mais elaboradas, que a roupa dele não seja aquele saco, seja de tecido, e que eles toquem aqueles chocalhos, aquelas maratacas que era para anunciar realmente que estavam atrás de Jesus, mas que fosse de uma forma mais cautelosa, porque muitas crianças tinham medo. Né? Então, para acabar com o medo da criança, porque vai acabando também a manifestação cultural. Então, a gente tem grupos, orquestras, mas o meu sonho que eu ia falar, que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir, era criar um grupo de teatro. Tenho muita vontade de criar um grupo de teatro que fosse ligado a uma escola, mas que não fosse dentro da escola,
que fosse de pessoas, de juntar gente, jovens do Parambu, para a gente criar esse grupo de teatro. Eu acho que é uma linguagem cultural muito bonita, muito importante. Olha, para vocês terem uma ideia, nós contratamos um grupo de Campos Sales, que é uma cidade do Porto de Parambu, para fazer aquele Natal. Então, se nós tivéssemos, porque é você ter uma fantasia bonita, você saber se comportar no palco, interagir com o público, e a música é toda, você só dubla, né? Muito fácil de você fazer. Então, a gente precisa despertar esses talentos, descobrir o talento que tem nesses jovens. Então, a gente ainda precisa muito despertar para essa ideia de que... cortando esse meu sonho, vou contar para vocês que eu acho que todo mundo ouviu. Quando, numa passagenzinha da novela das 6, da Rede Globo, ela está num diálogo com a amiga e ela diz que o Tobias só quer ser o que não é. O Tobias só quer ser o que não é, só quer ser rico, só quer ser não sei o quê. Porque ele é lá do Parambu, nos Inhamuns, e quer saber de tudo. E então, essas pequenas coisas despertam na gente, desperta que a gente tem talento, a gente tem que ter essas coisas, porque... Tem o Robério do Seu Mundoca, né, que já teve aí nas telas. O Robério vai fazer agora um documentário sobre a Cira Barros, aqui em Parambu, a gente vai exibir. E outra coisa que eu tinha um sonho também, que eu realizei, que foi através da prefeitura, que eu não posso negar, que não é com o meu recurso, é com o recurso da prefeitura, eu sou só a mediadora, é a sala de cinema. Eu sonhava com o cinema para Parambu, um auditório que a gente pudesse fazer as exibições de filme, de documentário, dessas coisas, que eu acho que é muito importante também, porque eu sinto falta ainda do lazer, do entretenimento para o jovem e as crianças. Mas a gente não conseguiu uma sala de cinema, ou um cinema mesmo, mas a gente vai ter uma sala de cinema com equipamentos bons. E a gente vai, com certeza, a gente tem uma coisa para chamar de nossa. Sim. Nossa sala de cinema, fui assistir um filme. E até um estímulo, né? É um estímulo. Até para produção local. A gente tem um lugar para mostrar a nossa produção, né? É verdade. E nós temos... De repentemente vamos gravar lá, né? E nós temos artista, porque, como ela falou no Robério, a pessoa que falou lá na Rede Globo que o Tobias veio do Parambu e que só quer ser, ela diz um ditadozinho, ele só quer ser o que não é, ela diz uma coisinha. Diz que é lá do Parambu, da região dos Inhamuns. Por que o autor botou aquilo na fala? Alguém do Parambu falou. O Robério esteve no filme do Cine Hollywood. E ele agora... E do filme também fala dele. E ele agora está filmando Documentário? Não, é um filme mesmo. Eu não sei, é o Cafajeste. Com o Wagner Moura. E a Fernanda, aquela Fernanda que tem os olhos azuis, aquela Fernanda... Vasconcelos. Que ganha, não é a Vasconcelos, não. Aquela Fernanda que eu lembro que ganhou a mulher mais bonita ganhou a mulher mais bonita do século XX, que ela foi eleita pela Rede Globo, a mulher mais bonita. Muita Fernanda Vasconcelos, Fernanda Souza, Fernanda Paes Leme, tem outra Fernanda. Não é outra, é aquela que tem os olhos bem azuis. Enquanto a gente lembra, o Técio tá ali pesquisando os bastidores. Então a gente tem muita coisa ainda para fazer e a gente, olha, nós temos a banda de música também. A banda de música foi uma conquista também minha e eu tenho muito prazer de ver que a banda de música está cada dia mais se especializando, mas agora nós estamos com Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido. Então nós temos vários jovens, acho que 20 jovens
aprendendo a tocar um instrumento. Então, isso é importante também, tanto para a nossa cultura como para o desenvolvimento do jovem. Entretenimento. Está lá tendo o que fazer, ter um objetivo na vida e não está na rua, né? Justamente. Como muita gente diz aí, beber, cair e levantar, né? Verdade. E já que estamos aqui com a secretária de Cultura da nossa cidade, a gente queria saber se tem alguma novidade nesse mês de junho sobre as festividades. A nossa novidade mesmo é o Festival de Quadrilha, que eu espero que seja lindo. E todas as escolas vão participar. A única tristeza não, a único contratempo é que eu acho que todo mundo deveria competir. Também acho. Quando tem a competição, mas nós tivemos a resistência, Tem mais vigor, né? você se doa mais, né? É verdade. Então a gente teve a resistência de alguns diretores, mas Fazer o quê? fazer o quê? Ai, Venuíra, por mim eu passaria o resto do dia, da tarde, conversando. Eu gosto muito. Na escola era uma das minhas disciplinas preferidas, era História e Biologia. Eu fui para Biologia, mas meu coração ainda é da História. Gostei bastante, muito mesmo. E infelizmente a gente tem que encerrar, mas a gente encerra de coração grato. Acredito que foi uma das gravações mais ricas assim que a gente teve, no quesito de histórias. E a gente torce do fundo do coração que a senhora possa realizar os seus sonhos, porque a realização desses sonhos são altamente colaborativos para nós enquanto escola, para nós enquanto cidadãos, para a sociedade parambuense e, por que não dizer, para o Ceará, né? E é louvável isso, muito bom. Eu acredito que a senhora seja uma pessoa profissionalmente muito realizada por deixar tantas contribuições para nós, por vivenciar essas contribuições, né? E a gente agradece imensamente a sua participação, em ter disponibilizado um tempo para estar aqui conosco, conversando, nos informando também. E foi, assim, agradabilíssimo mesmo. Espero que a senhora tenha curtido tanto quanto nós aqui durante a gravação. E acredito que nossos espectadores também irão curtir bastante tudo que a senhora conversou conosco nesse dia de hoje. Muito obrigada. A nossa escola, o nosso podcast está sempre de portas abertas para a senhora vir conversar conosco, vir nos visitar e só agradecer mesmo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e queria deixar também à disposição da Escola Ana Noronha, dos alunos, dos professores, os que estão presentes e os que estão ausentes, para visitar o museu. E também dizer que o museu não é só para a gente olhar. Sim. O museu é para a gente conhecer a história, né? Eu sempre digo que é uma casa de história. Porque quando a gente vai, a gente tem que ter alguns objetivos. Por exemplo, eu vou estudar um objeto. Nós vamos estudar uma panela de barro. Então eu vou no museu porque eu quero conhecer o ciclo do couro. Então, eu vou começar a estudar como foi feito, como era o processo, como era utilizado, quem fazia, quem faz, como é usado. E assim, você ter um leque de conhecimentos. Quando a gente pega um objeto do museu, por exemplo, uma panela de barro, né? Então, nós vamos estudar de onde veio aquele barro, como era que era feito, né? Quem eram as pessoas que usavam para quê, como faziam e como eram as relações das pessoas naquela construção daqueles objetos de barro, como é feita a queima, como era que eram vendidos, se era nas feiras, como era. Então, quando as pessoas vão no museu só para conhecer, fica aquele vácuo. Você viu, guardou na memória e acabou. Mas quando você estuda, quando você pesquisa, quando você faz um projeto e vai ao museu várias vezes, porque você quer conhecer dentro e fora do museu, como é o caso já que eu falei do ciclo do couro, a questão também do templo da fé, da religiosidade, como era que acontecia as festas religiosas, os costumes,
como é que acontece hoje, do que é que a gente... muita coisa também é sobre o nosso jeito de falar, que é diferente. Então você pesquisa naquela época, como era que a gente falava, hoje como é que a gente fala, se é errado ou é certo, que a gente diz palavras que hoje acho que só o cearense fala, só o parambuense fala, Um dialeto próprio. Né? Eu vou pastorar, eu Rebolar vou rebolar no mato, né? Essas coisas assim, tudo isso é cultura e tudo isso ajuda a gente a crescer, né? Então, visitar o museu, visitar a biblioteca, conhecer o acervo, ler, é muito importante para o estudante ler. A gente não, vocês não sabem, eu acho que vocês sabem, né, professores e alunos, o tanto que é importante a ler. E digo mais, para você saber fazer, escrever, você precisa ler muito. Hoje os meninos fazem o Enem, nunca leram um livro. E aí já querem fazer uma redação para tirar 900 pontos, sei lá, 1000 pontos. Não, você tem que ler bastante, adquirir conhecimento. Então, visitar a biblioteca, visitar o museu, com esse objetivo de aprofundar os seus conhecimentos. Então, agradeço muito a vocês a oportunidade. Desculpem aí, porque quando eu falo muito eu já começo a tossir. Não estou numa boa fase, mas vamos participar desses equipamentos que a gente tem. Eu sei que o dia de vocês é apertado, mas vamos fazer projetos, vamos visitar, quem sabe lá vocês não estão na sala de cinema, uma turma toda assistindo o filme da sua preferência lá, num ambiente aconchegante que tem, né, que lá vai ter uma tela elétrica grande, um projetor também de última geração, e visitar e fazer parte da cultura. Não se envergonhe, a nossa cultura é rica e diversificada. Não se envergonhe, que é muito bonita. E deixo um abraço para toda a Escola Ana Noronha e parabéns a você. Parabenizar o Técio como professor, parabenizar a Yasmin, que eu sei que vocês, como eu também, estão dando tudo para que isso aconteça, para que esses podcasts sejam gravados e que vocês continuem assim. E desafio a vocês, vamos fazer projeto para a gente interagir com esses equipamentos culturais, com essas manifestações culturais. Bom, pessoal, nosso episódio infelizmente chegou ao fim e desde já a gente gostaria de agradecer aos ouvintes por terem assistido escutado esse episódio até o final e até uma próxima.